Meus queridos, cá estamos para mais um episódio. Meu nome é Diogo Borges e tenho o prazer e o privilégio de contar com a presença da Luísa Zancote. Bem-vinda novamente, Luísa. Muito obrigada. Eu gosto muito de estar aqui. É um gosto mesmo tê-la aqui no canal novamente. Para hoje falarmos de um tema que eu acho que é extremamente importante, que normalmente nós falamos da astrologia para a frente, vamos fazer técnicas de previsão, ou normalmente há sempre uma perspectiva da astrologia para o futuro, e a Luísa fez um exercício maravilhoso, eu considero maravilhoso, que escreveu um livro que chama-se Memórias de uma Astróloga, melhor dizendo, o livro chama-se Memórias de uma Astróloga, Eu onde posso fizemos mostrar. isso. Eu Olha posso aí, temos aí um livro da Luísa que já está disponível para poder ser adquirido, já vamos falar mais sobre isso, mas hoje vamos olhar para estas histórias e para estas memórias que a Luísa escreveu neste livro, tanto da perspectiva normal de escrever, de uma história, que é uma contadora de histórias maravilhosa, mas também com um olhar na astrologia para nos ajudar a entender quais é que eram os trânsitos, quais é que eram as propostas, quais é que eram os temas que estavam a ser ativados ali. Por isso que vamos começar pelo princípio, Luísa, a perceber porque é que escreveu este livro nesta fase, o que é que levou a escrever estas memórias, porque estas memórias e não outras. Conte-nos mais sobre este processo. bom, eh, vou começar por dizer porquê. Durante o Covid, eu achei que tinha que fazer qualquer coisa e contar algumas coisas da minha família, da minha experiência com os meus avós. E escrevi 3, 4 pequenos livros, cada um para um dos meus avós. Eu conheci 3, o outro já tinha morrido. E escrevi para os meus netos. E para os meus filhos umas pequenas anedotas e umas pequenas histórias. O último que eu escrevi sobre a minha avó foi minha avó materna, e e e aquilo ficou-me atravessado. Hã, eu devia ter escrito mais, ficou-me atravessado e deixei a coisa pousar. Entretanto, a minha neta, portanto já estamos a falar eu avó, a minha neta, está a escolher vive em Inglaterra e estava a escolher um curso. E, escolheu, gestão internacional. E eu comecei-lhe a dar umas dicas. E ela volta-se para mim e diz-me: "Mas como é que a avó sabe isso?" Eu disse: "Ah, eu tenho um MBA em International Business." E ela cai no chão. Quer dizer, o quê? Portanto, eu percebi que, ela me conhece, a avó, ir buscá-la ao aeroporto, cozinhar, irmos para a praia e de vez em quando ver-me fazer astrologia. Portanto, não sabe nada do meu passado, não sabe nada de nada. E isso foi um bocadinho a gênese de dizer: "Ok, eu tenho que contar algumas coisas." E depois, já tinha um caderninho onde eu de vez em quando apontava coisas que me lembrava e depois comecei a escrever sem nenhum ordem, sem nenhum propósito. E quando cheguei, como astróloga, sou incapaz de estar a escrever uma coisa sem pôr a lente da astrologia. Algumas eu sabia a lente anteriormente, outras não sabia. Fui descobrir nessa altura. Isso é E espetacular. finalmente ousei atacar coisas que não tinha ousado atacar, sob o ponto de vista emocional. E depois, quando fiquei com as histórias todas, pensei: e agora como é que eu organizo isto? E então, aí tive umas semanas a pensar se organizava por ordem e não por ordem cronológica, se organizava por. Como é que eu fazia? E depois acabei por lhe dar esta organização, quer dizer, que é um bocadinho mais por emoções. Pronto, quer dizer, as coisas mais pesadas a meio e as coisas mais divertidas e mais felizes nas pontas, para as pessoas começarem bem e tal. A começarem com feliz e acabarem também com um sorriso, mas Exatamente. E também foi aproveito assim. que eu já li, tenho a minha cópia do livro e já li também mesmo nas memórias mais, vamos chamar tensas, mais complexas, não é? Em questões mais, menos felizes, há sempre um ensinamento, há sempre algum insight, que eu acho que isso é muito importante realçar isso, não é, Luísa? Porque a astrologia nos ajuda a perceber as coisas de outra perspectiva. Pois, e faz-nos e põe-nos iguais aos outros todos. Por exemplo, a primeira pessoa que escreveu na Amazon América, porque eu escrevi o livro também em inglês, porque os meus netos são uns vivem na América, outros vivem em Inglaterra, portanto, têm um português muito deficiente, do género: "Um beijinho avó, está frio, está bom, está quente", e acabou-se. E, hã, eh, e eles, E o
agora perdi um bocadinho fio à E o meada quando comentário, falei. não, não, é o comentário, eu ia falar sobre o seu livro está disponível na Amazon na Inglaterra ou na Amazon na E a América. primeira pessoa que fez uma review foi alguém a quem a história da morte dos meus cães tocou, porque toda a gente que teve já um animal de estimação sabe o desgosto horroroso que é. Deixa-me dizer-lhe que o meu coração apertou quando eu li aquela parte do livro que lê que aquela, o seu motorista, né, dá-lhe aquela notícia de uma forma tão crua, tão fria, o meu coração também congelou ali um minuto, que aquela notícia foi mesmo E complexa. pronto, e depois quando eu percebi, quer dizer, quando foi a outra cadela, e eu percebi e eu desatei a chorar, eu depois comecei a pensar: "Quantas vezes é que eu chorei desta maneira na vida?" E apesar dos meus 74 anos, tinha chorado 3. Nenhuma delas por causa de um cão que nem sequer era meu. Não, eu acho que essas histórias são muito boas e claramente é isso que ele está a dizer. Qualquer pessoa que tem, já se relacionou com uma história dessa na sua vida, não é? Nós falamos de cães, mas podia ser gatos, cada um tem o seu nó de estimação e ama da sua forma, mas qualquer pessoa que se relacione, cria ali um link, cria ali uma empatia com a história que a Luísa está a descrever, porque a Luísa, qualquer pessoa que já tenha lido o livro da Luísa vai perceber que ela é uma excelente escritora e é muito leve, é muito descontraída, é uma história que flui naturalmente e nós vamos navegando com a Luísa não é, através do livro e de repente percebemos que podia nos acontecer a nós, e já nos aconteceu ser absoluta a qualquer pessoa ter um desgosto com o animal de estimação, não é? É, Provavelmente. é. Ou coisas que nos acontecem por acaso, ou coisas de perda, e muitas dessas coisas, eu depois sabia a data e fui ver o que é que se passava astrologicamente, para dar um contexto, hã, a estudantes de astrologia. E uma dos problemas que eu tive foi não pôr astrologia a mais, para não ficar muito denso para quem está a iniciar, mas por outro lado também não ser tão leve que as pessoas como você, que já sabem bastante, não aproveitem nada. É uma das coisas muito importantes, mas também já agora aproveito para fazer essa ressalva que a Luísa, sempre que introduz um conceito ou fala de um assunto, faz uma pequena explicação, não é? Eu acho que isso também está Tento. muito bom para quem não, pronto, quem está a começar, quem é curioso, quem está a dar os primeiros passos, ou que é que é leigo, não sabe nada sobre astrologia, pode ali ser uma inspiração ou a esclarecer alguns assuntos, não é? E eu acho muito interessante que até ganha novas perspectivas. Por exemplo, eu estava a pensar naquela história que a Luísa conta sobre a realocação não é? Dos mapas do retorno solar, que no fundo também traz uma perspectiva sobre esse assunto para astrólogos que têm mais experiência e ele traz a sua perspectiva. Então, tanto serve para uma pessoa que está a dar os primeiros passos, que se vai perceber que a astrologia dá para fazer muitas coisas giras, como as pessoas que já sabem um bocadinho mais, conseguem ter uma perspectiva de uma astróloga experiente, não é? Que praticou muita E astrologia, que e tem cons muitos casos. e como tu sabes, todos nós usamos a nossa carta ao princípio, e a Claro. gente acaba por se referir sempre à nossa carta, quer a gente queira, quer não. Quer dizer, Não podemos fugir de nós mesmos, não é? Não dá para exatamente. fugir de, não dá para fugir de nós mesmos. Bem, Luís, acho que vamos começar pela primeira história. Eu convidei a Luís a falar-nos aqui de algumas histórias sobre que escreveu no seu livro e aquela que para mim tirou mais, é onde eu me ri mais, onde foi a questão do Renault 5. Eu já falei com isto com a Luísa e eu acho que vou pedir à Luísa para nos contar assim sucintamente a história do Renault 5, do seu amigo inesperado que lhe deu um grande conselho para a sua vida, Luísa. Podes contar essa história? Bom, eu estava numa época muito complicada da minha vida. Portanto, eu estava-me a separar do meu primeiro marido, eh, que tinha uma posição profissional muito superior à minha, portanto tinha acesso a um nível financeiro muito superior ao meu. Hum, os meus pais, de certeza, porque acharam que a ideia de eu me divorciar não era uma grande coisa, não me tinham suportado, não ti tinham Está no tinham aposto, não ficado é? imparciais na coisa. E eu estava com pouquíssimo dinheiro, ele pouquíssimo, para assim dizer nenhum. E estava a pedir emprestado adiantamentos ao meu trabalho sobre os 13º mês, portanto, eu estava com a conta a zero. E fui levar a minha filha a uma festa, na outra banda, eu vivo em Lisboa, fui levá-la a uma festa, parece-me,
ali à parte norte da Caparica e levei o meu filho e para não andarmos para trás e para a frente, fui para a praia, era de inverno e fomos para a praia, brincar. Brincar, eu tinha pai 8 ou 9 anos, não. E quando acabámos a brincadeira, eu reparei que não tinha a chave do carro. Não tinha a chave do carro e não fazia ideia nenhuma onde é que estava a outra chave, no meio da confusão, da separação, do divórcio, daquela coisa toda, não fazia ideia nenhuma. E, a única coisa que eu sabia é que eu não tinha dinheiro para mandar vir Por logo. o Não. automóvel clube, as chaves do areeiro, eu só sabia isso. De maneira que, sentei-me no chão, desatei a chorar, o meu filho ficou perplexo, eu depois lá parei de chorar e tal, e pensei: "Bom, tenho que ir até uma", isto passava-se nos anos 80, não havia telemóveis. Fui até à bomba, ali na Caparica, onde eu contei a história ao rapazinho da bomba. Hum, é preciso dizer que eu era nova e gira. Portanto, havia um incentivo para o rapazinho da bomba se sentir, quer dizer, eu vou salvar esta dama, está a ver? Desencadeou nele o espírito de ajuda ao próximo, não é? Com as Exatamente, suas características. e disse-me: "Senhora, a senhora, acalme-se, acalme-se que a gente vai resolver isto. Eu vou ligar para um amigo meu". E ligou para um amigo que começa a fazer imensas perguntas sobre a marca do carro, o ano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. É evidente que o amigo era um ladrão de automóveis e veio e safou-me da situação lindamente, a coisa correu bem, hã, eu não lhe paguei nada, dinheiro nenhum, aquilo foi tudo, mas a coisa que eu ganhei dessa história foi quando ele acabou de abrir o carro e de me ligar o carro, porque segundo ele, entrar no carro não tem problema nenhum, desbloquear a direção é que é complicado. Pronto. Ele volta-se para mim e diz-me esta frase, que para mim foi muito mais importante que qualquer frase do Rumi, do Deepak, do Jung e não sei o que mais, porque eu nunca mais a esqueci. Porque aquilo foi intenso, era tão intenso, emocionalmente, eu aflita, agora não vou buscar a rapariga, o outro, o meu filho, ali às voltas, minha chave, o que é que eu vou fazer? Que eu nunca me esqueci da frase. E ele disse-me: "Minha senhora, qualquer coisa é fácil se tiver a ferramenta certa". E aquilo ficou. Quer dizer, a ferramenta dele era de facto um ferro com umas voltas incríveis para caber aquilo tudo e aquilo destrancar a direção, e aquilo ficou-me. E tem sido usado muito, tem sido muito usada. E quando eu me confronto com um problema, eu penso no meu ladrão de automóveis. Eu não sei o nome dele, sequer. E penso, e agora qual é que é a ferramenta? E às vezes a ferramenta é ir estudar qualquer coisa que eu não sei, é estar quieta, a não fazer nada, é ser resiliente, outras vezes é ser corajosa. Eu penso qual é a ferramenta que me vai safar disto. Eu acho isso maravilhoso. Normalmente nós pensamos ferramentas, coisas físicas, e essa volte-face que a Luísa deu no livro, eu dou-lhe os parabéns, porque quando eu li a primeira parte da história, eu percebi, às vezes é uma ferramenta, olha, um alicate, uma chave de fendas, quer dizer, uma coisa concreta, mas a ferramenta também pode ser uma coisa subjetiva, não é? Como o Subjetivo. conhecimento, a confiança, a autoestima, a valorização, o amor próprio. Às vezes falta-nos tanto para nós podermos levar nossos carros, por nossos carros a andar, não é? Para pôr os carros a andar, não é? Quer dizer, às vezes essa ideia de ferramenta ser limitada ao físico, não é? E essa Portanto, história. foi a volta que eu dei. Nessa altura fiquei aliviada de ser só uma ferramenta física, mas eu de facto nunca esqueci a frase. É maravilhoso. Não, e depois eu achei essa parte muito boa de qual frase de Rumi, de não interessa dispensadores, o que interessa é o senhor. É E eu ladrão de depois automóveis, é que era sábio. Foi Pronto. sábio. E eu depois liguei isso ao facto de eu ter uma coisa que pouca gente usa, que é a importância do planeta quando é um planeta que tem, quadraturas aos nodos lunares. E é um ponto, para mim, astronomicamente importantíssimo e também é importantíssimo. Há pessoas que não têm planetas em quadratura aos nodos. Quem tem, esse planeta vai se revelar constantemente.
E se a gente estiver atento, vai-se revelar. Vai-se revelar em momentos chaves, e no meu caso o planeta é Urano. E portanto acontecem sempre coisas destas, não é? Quer dizer, No meio do caos, aparece ali uma luzinha. uma luzinha na figura de um ladrão de automóveis, pronto. Um sábio e que desenrascou a Luísa e que permitiu que tudo feliz fosse melhor. Desenrascou-me e deu-me uma ferramenta para a vida, que foi a praza dele, foi uma coisa legítima. E agora permitiu escrever uma história, esta história. Aliás, eu depois já tinha escrito o livro quando um amigo meu me ofereceu, bom, emprestou-me um livro do Miguel Esteves Cardoso sobre como escrever. E ele diz que é muito bom manter um diário e ir escrevendo coisas, porque às vezes há uma irritação numa época que depois se torna uma história engraçadíssima mais tarde. Esse teve os 2 momentos, né. Olha, a mim foi engraçadíssimo que eu ri com essa história do senhor do Renault 5. A mim vai ficar para mim vai ficar a história do senhor do Renault 5, porque realmente imaginei eu consegui criar a minha história na minha cabeça e foi realmente impactante. Mudando aqui um bocadinho o tom, mas também falando de uma coisa extremamente importante para perceber que a astrologia também é útil nos momentos de aflição, nos momentos mais complexos, que a astrologia pode realmente ser um farol. E vou convidar a Luísa para falar um pouco da sua história com a sua filha, não é? Que é a questão do nascimento do seu neto, a sua filha. Conte-se um bocadinho essa história, Luísa, para perceber que a astrologia também pode ser um farol nos momentos mais complexos da nossa vida. Uma das coisas mais difíceis é ser astróloga e mãe. Mãe ou vó, é nós querermos, é nós sabermos a carta da pessoa que nos é mais querida, e, e quando vemos trânsitos diferentes, difíceis e complicados, estar naquela posição, eu não posso dizer nada, não me perguntaram, porque a gente não pode estar a voluntariar informação que não nos foi perguntada, não se faz, até porque nós podemos enganar. Hum, e, mas nós não, nós como eu como mãe, penso que muitos astrólogos como mães e pais não conseguem não ir ver. Não. Se a gente tivesse o zen suficiente, não, que o universo faz o que faz, mas a gente não consegue, é verdade. Quer dizer, vai lá, vai ver. E pronto, quando a minha filha me anunciou que estava grávida, eu fui imediatamente ver o que é que se passava. E não fiquei nada satisfeita com o assunto, porque hum, ela tem o Sol e Urano conjuntos na 8, que é já uma alerta, digamos. 8 zona de crise, Sol, Urano, é, as coisas acontecem rapidamente, tá? Além de outras coisas, não é? E, e depois comecei a olhar para os eclipses. A grande vantagem de se fazer vários tipos de astrologia, e eu, quando comecei a estudar à séria, fiz questão em não estudar só um aspecto da astrologia, em estudar muitos. Eh, das coisas que se nota muito mais em astrologia financeira e menos em astrologia natal é a passagem de Marte sob o ponto do eclipse. Parece que carregou num botão e disse: Ok, eclipse, agora é que tu vais te fazer notar. Percebes? E não. Ativa. Ah, e quando eu vi que a passagem de Marte sobre o eclipse anterior à data do nascimento da criança, hum, era exatamente ao pé do Sol Urano, na 8 e tal, e fiquei preocupadíssima. E foram uns meses dificílimos e foi tudo preocupadíssima. Hum, Mas a Luísa guardou segredo, não contou nada à sua filha, ficou com essa não contei informação para nada a si, ninguém, não contei nada a ninguém, não contei nada a porque a ninguém. angústia é só Agora, para si. só para mim, quer dizer, e se eu estou a elucubrar, e se eu estou a trazer uma coisa da astrologia financeira que não acontece aqui? Nada, não contei nada. A única coisa que eu fiz, eu nessa altura vivia em Washington e a minha filha estava em Inglaterra.
A única coisa que eu fiz foi manter reservas todos os dias. Foi preparando. Foi preparado, pronto. E pronto, e depois, tão muito perto da data, chegou o maldito telefonema a dizer: "Mãe, estou no hospital, vim a uma consulta e já não consigo sair daqui". E portanto, eu apanhei o avião, aquilo foi muito difícil, e ainda por cima eu estava com, eu própria, com uns Saturnos, Luas complicadíssimos, o que ainda fazia mais me punha mais angustiada. O que é que isto quer dizer? Etcétera, etcétera. Hum, e depois houve lá imensas crises e tal, a rapariga safou-se e, o neto nasceu, sem problema nenhum, também disseram que era problemático. Eu olhar para, ainda não havia não havia ainda programas no telemóvel como há agora, mas eu tinha uma ideia que o Neptuno estava-se a aproximar do ascendente da criança que ia nascer e, portanto, já estava a ficar também angustiadíssima. E depois, eu comecei a pensar: "E agora o que é que eu faço?". O Sol Urano da minha filha junto a uma estrela fixa, Spica, e eu pensei nas deusas, pensei na Ceres, porque para mim Spica tem muito a ver com Ceres e tem muito a ver com essa presença feminina, hã, porque, eu nunca funcionei muito bem com a imagem dos deuses, homens velhos, barbas, nunca não, quer dizer, funcionei sempre muito mais com a ideia, primeiro na religião católica, da Virgem Maria, depois a Virgem Maria aquilo não para mim não correu muito bem, porque não tem um papel muito ativo e eu precisava de umas deusas melhor Mais dinâmicas, com mais mais dinâmicas, mais dinâmicas. E toda a história da Ceres, para mim Spica tem a ver com Ceres, Ceres tem a ver com Deméter e a Deméter tem a ver com terem roubado a filha. Portanto, eu estava já numa dinâmica mãe-filha e de facto eu rezei e a coisa correu bem. E portanto comecei nessa altura também a ligar mais às estrelas fixas, ocasionalmente. essa história foi assim, cortar o fogo, começa assim meio tensa, 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 e no fim há umas, pronto, o desfecho é positivo, não é? A sua filha safou-se, o corpo dela retomou, não é? Tudo voltou ao normal e ela conseguiu recuperar. E o seu Sim. netinho, foi o netinho que nasceu? Foi uma Foi netinha? o netinho agora tem 20 anos e está a trabalhar na Nova Zelândia. Meu Deus. Mas está Como aí atleta, forte. como atleta. Como tudo E acho muito interessante porque é um assunto que muitas vezes é recorrente, não é? Até que ponto a questão ética nos permite nós olhar para mapas de pessoas próximas, nós, sem permissão delas. Essa questão ética nos pais ainda existe mais, não é? E também de filhos para pais, de pais para filhos e essa relação de amizade. E eu acho que a Luísa fala de uma forma muito interessante porque se nós temos o conhecimento, também podemos fazer alguma coisa com isso. E se calhar o conhecimento dessa estrela fixa próxima a essa conjunção tensa, dê-lhe ali um alento para poder superar aquela situação. e eu acho que nós podemos aconselhar sem estar muito bem a dizer porquê, quer dizer, eh, hum, e por exemplo, agora com este Plutão em Aquário, hum, eu acho que, hum, em termos da tecnologia, o Plutão mostra sempre uma coisa boa e depois mostra sempre uma coisa má. Portanto, hã, quando a minha filha nunca pensou em fazer coisas tecnológicas e tal, mas quando o meu filho teve uma hesitação, ia mais para uma coisa tecnológica, para uma coisa soft, eu sem lhe dizer que era por causa do Plutão em Aquário, lembrei-lhe a carta dele, que ele no fundo, tem, o Sol que é o regente do meio do céu na 11, e ele conhece um bocadinho de astrologia, portanto ter uma profissão que tivesse depois um impacto social e pronto, ele não foi para a tecnologia e eu fiquei mais descansada. Direcionou sem condicionar.
Sim, não é? direcionei, sem condicionar e sem explicar porquê. Pronto. E no fim as coisas vão funcionando e as pessoas vão, se calhar nunca têm a percepção completa de porquê, não é? Mas pode ser que um dia, eu acho que é isso, às vezes as pequenas decisões, isso é uma das questões dos paradoxos, não é? As pequenas decisões fazem toda a diferença, né? Às vezes a pequena decisão ali criam duas vidas totalmente diferentes. É, é. Mas os meus filhos às vezes perguntam, mas fazem perguntas pontuais. Mas pronto, a E Elisa eu aí vai, eu aí respondo, respondo. mas isso é muito interessante. Isso leva a outro assunto que a Luísa descreve no seu livro, e vou pedir também agora para nós conversarmos um bocadinho sobre isso, que é essa relação entre Urano e luas, não é? Salvo erro, Lua, ou Lua ou Vênus, agora fiquei na dúvida, Luísa, que toda a sua família, ou uma grande parte da sua família tem uma relação tensa ou complexa Entre com Urano. a não só a minha família, como a família do meu marido, Meu com o Deus. qual eu o meu segundo marido, com o qual eu não tenho filhos. Mas quer dizer, nesta nossa família temos uma prevalência de Urano, pronto, o meu já era importante, Urano-Lua, Urano, Sol em Aquário, quer dizer, temos uma prevalência de Urano, hum, enorme, que desafia qualquer estatística. Há um livro muito interessante de uma americana que morreu este ano, a Erin Sullivan, que fala de dinâmicas familiares e diz que dentro de um espectro pode-se dizer que as famílias podem ser mais neptunianas ou mais uranianas. Quer dizer, mais neptunianas estão aqui todos a criar um ambiente, e está aqui um ambiente fechado, e quem sofre são os independentes que têm que se pôr a andar. Hum, ou a família mais uraniana, que cada um faz mais ou menos o que quer, que quer dizer que está um menor sentido de acolhimento, de proteção, e quem precisa desse acolhimento e dessa proteção sofre mais do que os outros. Então, eu peguei nas eh, hum, As isto não cartas. vem Não, não. completamente no livro, só veio os restinhos dessa investigação. Hã, eu peguei nas nossas famílias, na minha e do meu marido, e de facto nós somos quase todos uranianos. Portanto, cada um faz o que lhe apetece. Depois as pessoas começam a dizer: "Ah, é extravagante. Ah, é muito original". Não é nada, é tudo um despego completo. Cada um por E esse si. e esse despego passa de geração em geração. Quer dizer, A própria família da Luísa já se percebeu, não é? Uns estão na América, outros estão em Inglaterra, a Luísa está em Portugal, cada um sim, para o seu agora estou lado. em Portugal, o rapazinho que teve problemas a nascer, hã, agora está na Nova Zelândia. O americano, o neto americano mais velho, teve um verão a trabalhar numa pastelaria, quer dizer, a vender bolos, e no verão seguinte foi pescar salmão para o Alasca, quer dizer, Cada um comercial faz, anda na sua vida, totalmente diferente. comercialmente, não é, quer dizer, Que loucura. de Essa maneira família, que para juntar a família é complexo. Vamos pensar, a Luísa não, fala um pouco foi disso. quase impossível, é quase impossível. E, mas é uma característica que, se a gente a respeitar, torna as coisas muito interessantes. Não dá para a gente estar todos juntos, mas graças a Deus agora com o WhatsApp e com, ainda o que está na Nova Zelândia, ele tinha estado a passar o fim do ano na Austrália, depois voltou para trabalhar na Nova Zelândia. E eu disse-lhe, mandei-lhe um WhatsApp a dizer: "Eu tive um problema de saúde, lembrei-me de tu ir a um hospital inglês e preferi vir para um hospital português". E ele imediatamente me responde: "Jesus! Oh avô, então o que é que lhe aconteceu?", não sei o quê, não sei o que mais. Entretanto, falo com a minha filha que me diz: "Não sei nada do meu filho". Como não sabe nada dele, acabei de receber um texto dele, uma mensagem dele. Não nos liga nenhuma, não diz nada, sei lá onde é que ele para. Olha, não sei onde é que ele para, que ele está vivo, respondeu. O mínimo é estar vivo. Eu vivo está, não sabem aonde.
É Pronto, incrível. de maneira que, a gente habitua-se a isto e mantemos uma ligação, hã, aquela coisa, quer dizer, quando é que, tenho uma filha com 51, um filho com 50. Ah, quando é que fala quando é que quantas vezes fala com os seus filhos? E a resposta é todos os dias. Como todos os dias? Todos os dias nós fazemos um puzzle do New York Times e comunicamos o que fazemos um com os outros. Isso é espetacular. Quer Não, dizer, essa história é muito incrível. e portanto, agora, são grandes conversas? Não, mas o facto da gente comunicar todos os dias, porque faz connections, quer dizer que é uma coisa melhor, tá? Diz: "Hoje consegui, hoje não, estou mais estúpida, hoje não consegui". Quer dizer, é um Chega. De alguma forma chega para a vossa relação ser, saudável, não é? sim, eles têm Urano quadratura à Lua ambos, eu tenho Urano conjunto à Lua, apesar de fora de signo, mas sente-se imenso. Hum, E a sua avós também tinha uma relação acho eu, Lua-Urano ou qualquer coisa assim, não era, Luísa? A sua própria família as minhas avós têm uma coisa esquisitíssima, que eu só descobri há relativamente pouco tempo, porque, a minha avó era judia e estava na Bíblia o dia que ela nasceu, e a hora, e o ano, mas o ano em data judaica. E portanto, durante imenso tempo, até eu levar aquilo a alguém que soubesse mesmo, a gente julgava que o ano era outro. Quer dizer, ok. a data estava toda certa, Mas havia uma incongruência no calendário, não é? nunca No me conheci judaico. o calendário. E quando eu finalmente, agora para este livro, verifiquei a data, verifiquei também que ambas as minhas avós têm exatamente a mesma lua que eu. Estamos a dizer, em Gêmeos, num signo, num grau muito perto, e ambas fora de curso, out of bounds. Para os limites. Portanto, achei que isso era uma história que eu tinha que desenvolver e isso tive que pesquisar. Porquê? Porque é que estas coisas acontecem? Porque é que a gente vê estas coisas nas famílias que se repetem? Para quê? Porquê? Isso vale a pena que esforçar que a Luísa está a fazer uma investigação acerca disso, longe da astrologia, não é provavelmente por um olhar sistémico ou astrogenealogia, não tem a ver com essa perspectiva sistémica. A Luísa está a desenvolver um estudo sobre esse assunto de uma forma mais, eu vou dizer simples, não sei se provavelmente simples é a palavra, mas mais baseada só na astrologia, pronto. É, Não é que isto era para estar. A minha ideia foi porque para fazer mais constelações a pessoa precisa ter uma formação diferente. E para fazer o que eu estou a fazer, precisa de pegar nas cartas das pessoas, numas canetas de cor, convém, não é? Quer dizer, começar a porque é mais marcar, fácil. Exatamente. e ver se há qualquer coisa preponderante. Hum, e eu apresentei isto, eh, numa conferência em Inglaterra, e acho que vou tornar a falar disto outra vez. Hum, ah, hum, acho que é em Maiorca, que eu que fui convidada para ir a uma conferência em Maiorca em outubro que vai. E vou tornar a falar deste assunto. Hum, eu peguei em famílias, assim, que a gente não, eu peguei na família da atriz Jane Fonda. Quer dizer, que é uma família que é conhecida, porque o pai dela era ator, sabia-se quem era a mãe, ela era atriz, o irmão também, que já morreu, ambos têm filhos, sobrinhos e aquela coisa toda. Portanto, toda essa gente tem datas de nascimento online. E eu comecei a ver, o que é que havia e a ideia de começar um bocadinho às escuras, quer dizer, a ideia é tudo gente cheia de charme, porque senão não conseguiam a popularidade que têm, quer dizer, cheio de charme, e portanto, para mim, charme vem muito de ligações Lua, Vênus, quer dizer, este lado soft, yin, feminino, quer dizer, esse tipo de charme. E descobri que todos tinham essa ligação, de uma forma ou de outra, e depois, apesar de tudo, hum,
são gente com muita fibra. E portanto também descobri também uma determinada ligação em termos de Marte e Escorpião e tal e não sei o quê. E, apresentei isso como: "Isto é possível ver para uma família que eu não conheço de parte nenhuma, com quem não falei nada, portanto vocês conseguem fazer isto na vossa família". No meio daquilo tudo, a Jane Fonda não chegou a adotar, papel passado, mas adotou em termos trouxe para casa dela uma miúda que estava em risco e 30 de linha. Então não é que há uma ligação enorme entre a miúda, a filha dela e a Jane Fonda? Quer dizer, portanto, a ideia da família que não é só de sangue, eu Incrível. acho que é uma ideia que agora vai estar muito, se vai falar muito, porque o Neptuno, o Plutão saiu do eixo parental técnico, ritual, e está agora num eixo vibracional. Portanto, até que ponto é que as famílias de vibração não se misturam com as famílias de sangue? É super interessante. Faz-me lembrar, automaticamente vem-me aquela frase que às vezes é dita, que é do Einstein, que é Deus não joga aos dados. Acho que a fonte não é certa, mas a frase é espetacular, que Deus não joga não joga aos dados, não é? Não há coisas aleatórias. Parece que tudo e tem uma conexão incrível por trás. Pois, Como é que uma pessoa eu que não já tem não me nada a ver com lembro aquela família de repente entra com um padrão idêntico à família sim, que ela, que parece-me ela... que eu se eu me consigo lembrar bem, a a gente não tem a data da adotada, a hora da adotada, mas Marte não muda assim Claro, tanto durante um dia, não, não é? Portanto, quer dizer, a rapariga tem Marte em Sagitário a 23 graus, a filha que tem a data certa, a hora certa, tem a Lua a 23 graus de Sagitário, e a Jane Fonda, que tem a hora certa, tem o meio ponto entre o não sei se é a Lua e Vênus ou Sol e Vênus, também a 23 graus. não. É demasiadas coincidências e esse estudo é incrível. Esse estudo é incrível. E este prova que qualquer pessoa, quer dizer, porque eu não os conheço de parte nenhuma, não falo com eles, mas quer dizer, são dados em que qualquer família, qualquer pessoa, se imprime umas cartas e começa a ver o que é que prevalece. E neste caso, era pura curiosidade. Numa família, eh pode dar alguma imagem sobre a família, porque todos nós já ouvimos esta frase: "Ah, na nossa família faz-se assim", e às vezes não é só receita do bacalhau, É mais qualquer coisa. é mais qualquer coisa. Não, Não, eu acho que isso é espetacular e às vezes assim ajuda-nos a não comparar a nossa família com outras famílias, com outros padrões, não é? com outros Porque às vezes, padrões, e porque é que umas pessoas se sentem mal em determinadas famílias e outras se sentem peixe na água. claro. Não, esse estudo é muito interessante, que nós não precisamos ter nenhum conhecimento de conhecimento de teoria sistémica ou de constelações ou E essas áreas ou eu não estou a pôr de lado essa sabedoria, estou só a dizer que isto claro. é acessível a toda a gente. Eu acho que é isso mesmo, é bom reforçar isso, porque qualquer pessoa que saiba a astrologia consegue fazer esse estudo autonomamente, sem precisar de mais nenhum conhecimento acessório. Claro que se uma pessoa tiver mais conhecimento, vai dar outro entendimento, vai expandir o Sim. conhecimento, vai conseguir chegar a outros oitavas e é diferente. Mas com Hum. aquilo que nós sabemos da astrologia de mapa astrológico, conseguimos fazer um estudo muito interessante sobre a nossa família e que nos pode ajudar a entender essa própria família, não é? Tanto as pessoas estão muito incluídas, como as pessoas estão excluídas, se calhar não se sentem integradas e sequer não conseguem perceber o padrão que a sua própria família tem. Pois, olha, e Quem sabe? e e eu depois relativamente a uma família mais próxima, hum, apesar de não ser a linha, portanto a minha avó tinha um sextil entre o Urano e Marte, hum, e não é a mesma linha, portanto essa minha avó não era mãe da minha mãe, mas era minha avó. A minha mãe também tinha um aspecto. A minha filha tem uma posição bastante larga. Eu tenho uma quadratura bastante apertada.
aí as aventuras e tal e não sei o quê. E depois esta minha neta que me fez a pergunta: "Então como é que a avó sabe?", tem uma conjunção. Vais tratando o aspecto vai fechando. Agora ficou na conjunção a neta. É incrível mesmo. E de facto é uma desenrascada e mostrou aquilo muito cedo, quer dizer, mostrou aquilo muito cedo. Foi ela que disse: "Ah, eu hoje já não preciso de fraldas", quer dizer, mostrou, quer dizer, que tem controle sobre a própria vida. Portanto, pronto. Isso leva-nos a uma história, Luísa, agora vamos mudar assim, que é o controle da própria vida. Faz lembrar de uma história que a Luísa tem no seu livro, que intitula-se Uma Grande Ideia. Já o próprio título da história já é sugestivo, é Uma Grande Ideia. Houve um período da sua vida, uma fase, um fim de semana, uma semana, melhor dizendo, que estava farta de estar aqui em Lisboa, pensou que estava em Lisboa, e decidiu arriscar, fazer uma coisa diferente que amava, Luísa. Queres falar um bocadinho dessa história desse veleiro e dessa aprendiz mascarada, ou é dessa avançada mascarada de aprendiz? Sim, eu comecei a andar à vela muito nova e gostei imenso. E depois casei com um homem que tinha um barco à vela e comprámos uma barco à vela e gostava imenso. E depois percebi que nós gostávamos de coisas diferentes. Ele gostava de fazer regatas e fazer e da precisão e eu gostava do mar. E depois tive uma semana, que tinha férias, tinha onde os miúdos tinham onde ficar e eu pensei: "Vou andar de barco sozinha sem ele". E depois comecei à procura e tal. Isto também foi nos anos 80 sem telemóvel, por correio e tal. E descobri que a única maneira de uma mulher sozinha nessa altura ir fazer uma coisa destas era ir para uma escola de vela. Depois descobri que essa semana que eu pedia era para iniciados. E eu não era de forma nenhuma iniciada. Não só pela experiência que tinha, já tinha carta patrão de costa. E, e depois porque sou gêmeos, e os gêmeos são mentirosos, ou pelo menos, quer dizer, inventivos, ou pelo menos tricksters, acho. Achei que podia perfeitamente mentir, eu não era uma mentira que fizesse mal a alguém, eu não ia Uma prejudicar malandrice, ninguém. né? Foi fazer uma malandricezinha. Também. Malandrice, e disse que era e disse que era iniciada. E pronto, e tentei portar-me de iniciada, tentei subir para o barco com dificuldade, enfim, aquelas coisas das iniciadas. Mas a coisa não durou muito tempo, porque houve uma altura que o comandante já estava-me a fazer de parva, não estava a folgar à vela, ele mandou-me folgar e eu fiz de uma forma perfeitamente técnica, que só as pessoas que estão muito habituadas a andar à vela é que fazem. E ele olha para mim e isto passava-se em França, ele disse logo: pronto, passava-se no Mediterrâneo e tal", e e eu disse: "Olha, eu isto é verdade, eu menti, mas pronto, não vou fazer caso, não faça você caso". Depois no dia seguinte tivemos uma série de circunstâncias terríveis, ah, e acabámos numa tempestade horrorosa e não horrorosa, quer dizer, uma tempestade, onde as coisas ficaram num caos num instantinho todos. Estava toda a gente super preocupada, eu própria um bocadinho molhada e preocupada, uma pessoa ferida, o resto era tudo iniciado, e o comandante estava com um sorriso até aqui, a agradecer aos céus a ter mentido, porque se eu não estivesse lá, ia ser tudo muito mais complicado. Ele não ia conseguir, ele ia conseguir, quer dizer, ele teria que fazer tudo ele sozinho, e assim podemos durante a noite fazer turnos. E a coisa não ser tão difícil para ele. Portanto, a minha grande ideia, ter ido andar de barco e achar que ninguém me descobria, foi uma ideia completamente estúpida, ah, me iam descobrir, influenciada por um trânsito que eu tinha na altura, que eu já não me lembro que era, mas quer dizer, Eu lembro que assim, a Luísa tinha o Júpiter conjunto, eu tirei apontamento, tinha o Júpiter conjunto a Marte, o Júpiter também em trânsito trigno a Mercúrio, que deu-lhe essa inspiração, não é? Essa, acho que tinha o Júpiter em trânsito na 9, trigno a Mercúrio, o sim, Marte conjunto a Vênus, tinha tudo ali com energia que energia, mas ativa. sobretudo tinha tido uma ideia a achar que sim, que podia mentir à vontade e não havia problema nenhum. Pronto.
e foi essa a minha grande ideia. Hã, Mais uma vez as coisas, acabaram por correr bem, parece que, eh, Iniciante acabou por salvou o correr bem. dia. Pelo menos para mim, e eu aprendi um bocadinho sobre os meus limites, porque de hoje em dia, ainda se me perguntarem em termos de limites físicos, onde se alguma vez te sentiste mesmo, ah, Do risco, não é? Na no linha negra. risco no risco e super cansada e no limite físico, eu ainda vou a essa memória, porque eu tenho a impressão que nunca mais tive um limite físico tão intenso. Portanto, para responder à tua pergunta de início, porquê escolher estas memórias? Porque foram as mais intensas, que Pronto. são as que ficam. As outras vão-se embora. Isso é muito interessante e a própria Luísa fala um pouco sobre isso, não é? A importância das memórias e aquelas que ficam, porque é que as que ficam, ficam, porque é que as outras que vão-se embora, vão-se embora. E eu achei isso também muito interessante, não é? Nós somos realmente um conjunto de experiências e algumas delas estão escritas neste livro. E deixo-me dar-lhes parabéns, Luísa, porque está escrito, eu já disse, mas eu reitero, está escrito de uma forma. Eu estava a partilhar com isso no princípio, antes da gravação com a Luísa. Quando o livro começou a acabar, por favor, não acabes, porque estava a saber tão bem ler o livro, porque tanto tinha um lado astrológico, que eu estava, obviamente, a adorar, não é? Perceber o contexto astrológico dos eventos e também casos práticos, porque se calhar às vezes falta-nos, eu vou dizer isto, pode ser que exista, eu é que não conheço, mas por vezes existe carência de casos práticos concretos, pessoas que sabem astrologia, integrem de experiências em trânsitos para nós percebermos nos olhos de uma astróloga ou de um astrólogo quais é que são essas possibilidades também que nos enriquece a todos, perceber certos desenvolvimentos e certos assuntos. Uma pessoa que pense que aqui só está conhecimento, melhor dizendo, eu acho que este livro é bom para todos. Tanto para a pessoa que não sabe astrologia, também para quem sabe, porque tem aqui ideias sobre, mais uma vez, realocações, planetas fora do. Nessa. Com Como está a falar, nas declinações altas. quadraturas em inclinações, em inclinações Declinações altas. altas. Tem outras coisas de eclipses, tem outros assuntos da astrologia muito interessantes. Também tem aqui a questão das torres gêmeas, fala sobre as torres gêmeas, os planetas que nós estamos a ver nesse período. Acho que é muito interessante isso, Luísa. E quem quiser comprar este livro, como é que pode fazer, Luísa? Queres falar sobre Pronto, isso? a maneira mais fácil é mandar uma mensagem. Isto foi um livro autoeditado e, portanto, não está à venda em livrarias, porque as livrarias não querem. Ah, Pronto, é assim. Com o meu nome, Luísa Zancote, Luísa com Z, Zancote, ah, eu sou facílima de encontrar nas redes sociais. Portanto, manda-me uma mensagem, eu mando o livro pelo correio, custa 15 € e eu ofereço esportes, também são poucos. E pronto, é a maneira mais fácil. Não querendo entrar em contacto diretamente comigo e se tiver preocupações ambientais, pode descarregar eu edito a versão em PDF, a versão em e-book e, e paga 7,5 €. Se que se sentir realmente cheio de dinheiro, vai à Amazon ou à FNAC de Espanha, ponto .es, e pode mandar vir e chega-lhe a casa. E se de repente quiser ler em inglês, ou quiser oferecer um livro a alguém que leia em inglês, também tem Também essa possibilidade. a mesma coisa, porque eu editei para os meus netos e para o mercado americano. Como eu comecei a fazer astrologia na América, eu tenho muitos clientes americanos e estrangeiros, ingleses e tal, e não sei o que mais. E portanto, e, Há essas duas pronto, tem, possibilidades. Há essas tá duas as duas possibilidades. possibilidades. Tá as Há possibilidades. essas duas possibilidades. E nós vamos falar desta história, mas eu quero deixar aqui a ponta solta, porque há uma história que a Lisa, agora lembrei-me sobre um botão, não é? Do alguém que senta numa consulta num período muito tenso da sua vida, de repente salta-lhe um botão da camisa, que depois, quando envia a mensagem futura no futuro, envia uma mensagem à Luísa a trazer-lhe feedback, há outro botão que salta. Então vou deixar esta história porque eu acho que é deliciosa e tu vais poder lê-la no livro da Luísa. Nós não vamos falar dela para deixar-te curioso, mas é preciso perceber que realmente a vida é feita de sincronicidades e há homens chocantes. E a Luísa descreve uma dessas histórias aqui neste livro que tu podes adquirir. Chama-se, mais uma vez, Memórias de uma Astróloga. Tu podes adquirir e tenho a certeza que provavelmente vais amar. Deixa um feedback também, aproveito para pedir isso. Deixa um feedback aqui. Se já tens o livro
e quer deixar um feedback, pode deixar um feedback diretamente com a Luísa, não é? Através das redes sociais, através do e-mail da Luísa, também está no livro, como é que podes fazer chegar os feedbacks à Luísa. Mas também se quiser deixar aqui nos comentários do vídeo, não é? Que está aqui no Descobre Astrologia, eu também tenho todo o gosto em fazer chegar os comentários, os feedbacks à Luísa, para que ela possa usufruir e apreciar os teus feedbacks, que é sempre bom, não é? Nós chegarmos e percebemos que tipo de impacto fazemos nas pessoas. Por isso, E Luísa, quem quero-lhe sabe agradecer. se esses feedbacks não aparecem no próximo. Quem sabe, não é? A Memórias 2 faz um Memórias de uma Astróloga 2, segunda vez. Mais memórias. Era giro. Escrever aqui em cima mais Memórias de uma Astróloga, que era o segundo livro. Eu acho muito importante e apoiar a astrologia em português, claro em inglês, mas é sempre bom nós apoiarmos os autores que estão a escrever a astrologia, particularmente a nossa língua, por isso agradeço também por isso, Luísa. Um gosto tê-la aqui no canal Muito obrigada, Diogo. e esta conversa, havia tanto para conversar, mas aconselho-te, segue a Luísa nas redes sociais, também acompanha o trabalho da Luísa e vai estando a par, porque pode ser que de repente tenhas a possibilidade de ouvir a Luísa ao vivo, num evento, num encontro, quem sabe por aí, não é, Luísa? Sim, senhora. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Muito obrigado, Luísa. E a ti que ficaste connosco até ao fim, também te agradeço. Não te esqueças de verificar se já subscreveste o canal, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like. Envia este vídeo a outra pessoa que gosta de astrologia. Um grande abraço e continua a ter um bom dia.